1 Samuel capítulo 22, quem quiser abrir as vossas Bíblias. 1 Samuel, uma breve palavra para não atrapalhar. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. 1 Samuel capítulo 22, que diz assim: Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Davi saiu daquele lugar, se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa em Moabe. Eita! Aleluia! Glória a Deus! E disse ao rei de Moabe: Deixa que meu pai e minha mãe fiquem com vocês até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Glória a Deus! Aleluia! Então Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi estava naquele lugar seguro. Aleluia! Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro. Vá e entre na terra de Judá. Aleluia. Amém? Bendito seja Deus. Glória a Deus. Meditei um pouco nessa palavra hoje na parte da tarde. O Senhor falou muito grandemente comigo. E podei sentar. Eu creio que muitos de nós, alguns de nós, estamos como Davi, nos escondendo de algo, tentando nos refugiar de algo, cansado das lutas, das batalhas. E a palavra vai dizer que a perseguição estava tão grande para o lado de Davi, que ele foi se esconder na caverna de Adulão. Caverna de Adulão significa refúgio, significa esperança, significa espera, significa liderança, significa força. Glória a Deus. Porque a caverna não tira unção. Amém, Jesus. O anonimato não tira autoridade. O tempo de refúgio não anula a tua identidade. O tempo de esconderijo não tira aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. E a palavra vai dizer que quando Davi saiu para aquela caverna, engraçado que em determinados momentos das nossas vidas, o Senhor sempre começa, a gente atrai as pessoas ao qual a gente já, daquilo que a gente já viveu, para que a gente pode e possa transferir conhecimento. E juntos temos a habilidade de conhecer a experiência uns dos outros. Glória a Deus. E quando você está num determinado ponto do seu propósito, Deus começa a trazer pessoas que estão no mesmo patamar que você, com as mesmas dores que você, com os mesmos problemas que você, com as mesmas situações que você. Davi estava em um lugar querendo se refugiar. Davi, como Elias, estava cansado. Elias pediu a morte, cansado da perseguição de uma mulher chamada Jezabel. Um homem que matou 400 profetas de Baal estava cansado de perseguição, estava cansado de mentira, estava cansado de calúnia, estava cansado da opressão do inimigo, do adversário. Então eu quero dizer para você nessa noite que todo propósito ele carrega consigo uma marca. Todo propósito ele carrega consigo uma dificuldade. Aleluia. Todo propósito ele carrega em si uma renúncia. Evangelho sem renúncia não existe. Aleluia. O problema não é você parar. O problema é que mesmo você parando, você precisa entender que o propósito de Deus ainda está sobre você. Amém. Você precisa entender que mesmo você no lugar de refúgio, mesmo no esconderijo, você tem algo para dar. Aleluia. A palavra vai dizer que quando Davi estava na caverna, quando os irmãos, todas as pessoas que já tinham conhecido Davi, que já tinham topado com ele, caminhado com ele, foram ficar com ele. A palavra vai dizer que se ajuntaram-se homens de dificuldades, homens que estavam com dívidas, homens que estavam amargurados de espírito. E a Bíblia vai dizer que Davi se tornou o chefe deles. Porque mesmo no meio da dor, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da adversidade, Deus vai te usar e vai botar para fora o que Ele já te deu. Você ainda tem algo para dar. Amém. Mesmo sendo esmagado, mesmo sendo esmagada, mesmo no momento que você não sabe para onde vai, mesmo nas circunstâncias que você não sabe o que é que vai dar, nem o que você vai fazer, porque Davi estava perdido. Davi tinha recebido uma unção de rei. Só que até essa unção se materializar,
essa unção se concretizar. Houve uma grande perseguição. Porque sempre quando um milagre é gerado, ele vem uma perseguição, ele vem uma luta. Jesus, para nascer, Maria teve que fugir. Comigo e com você não vai ser diferente. Aleluia. Milagres geram dor de parto. Milagre, necessariamente, na maioria das vezes, vai gerar que você fique escondido. Aleluia. Vai gerar que você muitas das vezes fique em silêncio, esperando o aval de Deus. Davi não sabia o que fazer e nem para onde ir. Davi queria uma resposta da parte do Senhor. Eu amo o Salmo 57. Que o Salmo 57 ele vai falar justamente sobre essa passagem. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 57 diz assim: hino de Davi quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem todas essas calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Aleluia. Envia sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Armaram uma rede para os meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acorda em lira e harpa. Quero acordar o alvorecer, e te darei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Amém. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Aleluia. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Amém. Glória a Deus. Então mesmo mediante a adversidade, o nosso posicionamento não é murmurar. O nosso posicionamento não é reclamar. O nosso posicionamento não é questionar. O nosso posicionamento é orar, é buscar. Porque a palavra do Senhor diz que o profeta foi até Davi. Quando você está parado, quando você está buscando uma resposta, Deus sempre envia o socorro. Deus envia a resposta. Deus envia o sinal. A hora de entrar, a hora de permanecer e a hora de sair. Aleluia, Deus. Então não há perseguição que venha matar o ministério que o Senhor confiou a mim e você. Não há perseguição que venha destruir o propósito que Deus colocou dentro de mim e de você. Não há tempo de dor, não há tempo de luta, não há tempo de luto, não há escuridão, não há amargura de espírito, não há dívida, não há dificuldade que venha aplacar o amor do Senhor sobre as nossas vidas. Há uma unção determinada, há uma palavra, estamos debaixo de uma palavra, há um propósito a se cumprir através das nossas vidas. E é assim que Deus faz. Às vezes a gente precisa de um abraço, o Senhor nos leva a abraçar. Às vezes a gente precisa ficar quieto, o Senhor nos leva a falar. Aleluia. Às vezes a gente quer chorar e o Senhor nos faz fazer com que as pessoas sorriem. Aleluia. Então o propósito ele sempre vai ser divergente daquilo que eu sinto, porque não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu decido. Aleluia. Então Davi, mesmo apesar da circunstância, ele se refugiou, mas ele não esteve sozinho. Deus sempre envia socorro, Deus envia reforço, Deus envia refúgio. Aleluia. Deus envia esperança no meio da espera. E a caverna ela não vai anular a unção e a autoridade que Deus derramou sobre a nossa vida. Amém, Jesus. Aleluia. Então quando você não souber o que fazer, uma palavra que para mim encerrar coube bem dentro foi quando dessa palavra aqui, foi quando Moisés, o cara que falava face a face com o Senhor, ele não entrou na terra prometida. E ele abriu mão de andar com anjos, de viver o céu para poder ter a presença do Senhor. Amém. O que eu entendo com isso? Para você entender a correlação com essa palavra. A palavra vai dizer que Miriam tinha morrido. E o povo estava inquieto porque estava com sede, aquela inquietação. E Moisés estava num período de dor. E quando ele foi tocar na rocha, porque a ordem era
toca na rocha. Ele feriu a rocha. Então, no momento de dor, nós não podemos tomar decisões precipitadas. Em momento de angústia, nós precisamos parar e ouvir a voz do Senhor para obedecer conforme a sua direção. Porque Davi na caverna, ele recebeu a direção de um profeta. Ele estava ali quieto. Ele recebeu uma resposta. Aí às vezes a gente quer meter os pés pelas mãos, se agoniando, querendo ajudar, querendo fazer. E nós precisamos deixar que todo mundo tenha suas próprias experiências. Se Deus está mandando toca, toca. Se Deus está mandando faz, faz. Aleluia. O problema é que tem muita gente que está nadando e ficando na praia porque está ouvindo e não está obedecendo. Entende, compreende, mas não obedece. Porque se você entende, compreende e obedece, a resposta vai chegar. A resposta vem. Deus envia a resposta. Deus envia o socorro no momento oportuno. Aleluia. Agora, se você faz da forma errada e achando que está tudo certo, que Deus é misericordioso, que Deus é tardio em irar-se, sinto muito te dizer, mas Ele também tem olhos como chama de fogo. Aleluia. Aleluia, Deus. Ele é fogo consumidor. Aleluia. E há uma consequência para as nossas atitudes. Há uma consequência para as nossas falhas e para os nossos pecados. Aleluia. Se você conseguir parar e ouvir a voz do Senhor e obedecer, está tudo certo. Agora, se você for pelo calor da tua emoção ou pela força do teu braço, não vai entrar na terra prometida. Pode ter promessa, mas não entra. A promessa era para todos, nem todos entraram. Viver o milagre, comer o milagre. Por quê? Porque tem gente que vai se acostumar a viver só com o pão de cada dia. Uma viagem que era para durar 11 dias durou 40 anos. Por causa da murmuração, da desobediência, da dureza de coração. Porque o povo via Deus, comia milagre de Deus, vivia milagre de Deus, mas não queria viver com Deus. Não queria obedecer a Deus. Aí a gente entra na palavra, pregou em meu nome, fez prodígio, fez maravilha, mas afasta-te de mim, maldito. Ou seja, através do nome de Jesus qualquer um cura. Aleluia. Através do nome de Jesus, tudo é feito, o milagre acontece, porque no nome dele, não é no meu e nem no seu. Aleluia. Mas e a tua vida com Deus? Vai ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Vai ficar pregando sem viver? Vai ficar ministrando sem viver? Até quando? Aí vem uma luta, vem uma batalha, vem uma perca, e a culpa é de quem? Então nós precisamos analisar onde estão os nossos ouvidos. Nós precisamos equilibrar aquilo que nós estamos vivenciando, parar e ouvir a voz de Deus e obedecer. Senhor, o que o Senhor quer? Não está conseguindo ouvir? Só vou me mexer quando o Senhor falar. Só vou me movimentar quando a resposta chegar. Enquanto isso, Senhor, vou ficar quieto, vou ficar quieta, vou aguardar o Senhor falar. Mas não tomeis decisão precipitada, para que vocês não percam a terra prometida. Porque Deus, Ele não é injusto, Ele dá o pão de cada dia. Agora, entrar na terra prometida para comer leite e mel é para quem persevera. É para quem ouve e obedece a palavra do Senhor. Gente, Jesus está voltando. Jesus está às portas. E se a gente não buscar viver em retidão e em santidade, se ficar para a tribulação, o trem vai arrochar. Porque tem muita gente que está vivendo bênção, porque tem gente que busca, tem gente que ora, tem gente que paga preço. Hoje eu conversei com uma pessoa sobre isso. Ela disse, bispo, eu não quero ficar para a grande tribulação. Eu não estou pagando preço, eu não estou lutando, eu não estou passando tantas guerras e tantas renúncias, sofrendo, lutando, renunciando para poder ficar. Eu falei, pois então, cuida. Cuida porque Jesus está nas portas. Aleluia. Cuida porque a gente não sabe o dia e nem a hora. Verdade. E ela disse assim para mim, ela disse, bispa, eu fico imaginando a grande tribulação. Eu falei, a igreja não vai passar. Aleluia. O Senhor vai vir, vai arrebatar a sua noiva, a sua igreja. Aleluia. E de acordo com a palavra, vai subir muito pouco. Então é tempo da igreja começar a se mexer para despovoar o inferno. Porque nós temos que sair dessa zona de vitimismo. Deus me conhece, Deus sabe, justamente. Senhor, estou errando, estou pecando, eu preciso me consertar. Porque tem gente que tem consciência do que está fazendo, tem gente que tem consciência do que não faz, mas não toma posição e não vai resolver. Você pode vir para a igreja, sentar, pode ir para qualquer lugar que você quiser, mas no dia do julgamento, no dia que Jesus chegar e dizer assim, vou passar a peneira, você tem que estar pronto para subir, senão você vai ficar.
Nós vamos ficar. Tem muita gente que está na igreja que vai ficar. Aí quando vier o arrebatamento, a igreja sobe e o Espírito Santo vai ser arrancado sobre a face da terra. E quem tinha paz porque tinha alguém na casa que orava, não vai ter mais, se ficar na grande tribulação. Quem tinha vitória, bênção, alívio, refrigério porque tinha alguém que pagava preço, se você ficar, se eu fosse você, eu corria agora. Jesus, eu te quero. Mas eu te quero não é pelo que o Senhor pode dar, porque o Senhor é. Porque eu quero morar no céu contigo. Esse é o nosso intuito como cristão, morar no céu com o Senhor. Morar no céu com o Senhor. Tem dor nessa terra? Tem. Enquanto a gente tiver aqui vai ter dor, vai ter tribulação. Ele prometeu foi isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então vamos parar de querer só essas coisas que a terra não vai corroer, não vai ficar. Nós não vamos poder levar nada. Não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar nada, roupa, não vai ficar tudo aí. Nós temos aqui ter o quê? Que não falte o óleo. O que é o óleo? A unção, o poder e a autoridade do Senhor sobre a nossa cabeça. Vestes alvas, vida com Deus. Porque nós podemos, por que tem muita gente em pecado pregando? Por que tem muita gente em pecado libertando? Por que tem muita gente em pecado fazendo aí o que está fazendo e depois sendo desmascarado? Porque o nome do Senhor ele tem poder e autoridade para fazer. Aleluia. Agora só que a conversa não fica por isso mesmo. Entendeu, igreja? Então vamos amar o Senhor. Vamos buscar o céu. Nós precisamos, nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Entendeu? Então o teu momento não anula o processo. A tua dor, a tua inconstância, o teu problema não vai anular tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Amém?